Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. Zacarias também é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele, juntamente com Isaías, é também um profeta messiânico. E dessa feita nós iremos fazer a exposição do capítulo 12, os versículos de 1 a 9, que é a primeira subdivisão, aonde ele vai falar da salvação do povo de Deus, de Jerusalém, né? Da salvação de Israel. E nós vamos aqui intitular ou colocar um tema nessa exposição, e o tema será o seguinte: um cálice de tontear. Um cálice de tontear. É interessante que antes da exposição do capítulo 12, se você não está acompanhando essa série, acompanhe. Tenho certeza que você será edificado. Mas antes de nós aqui expormos, começarmos, dar o pontapé inicial, start, expondo o capítulo 12, é interessante que o livro de Zacarias ele é dividido em duas partes principais. Os capítulos de 1 a 8 e os capítulos de 9 a 14. Nós aqui já consideramos os primeiros oráculos, né, dessa segunda parte, que foi dos versículos 9 a 11. Capítulo 9, vocês que acompanharam, nós falamos sobre o Messias, a vinda do Messias, a chegada do Messias. E agora nós vamos ver o segundo e último oráculo dessa segunda parte, que é os versículos 12 a 14, aonde ele vai tratar do futuro. E muitos eruditos aqui falam que Zacarias está falando da grande tribulação e daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Tá? O Warren Wiersbe, ele diz que ao estudar esses três últimos capítulos de Zacarias, nós somos transportados para o fim dos tempos. E observe, por exemplo, a repetição das palavras naquele dia. Essa expressão, naquele dia, que não fala de um dia de 24 horas, mas essa expressão dia, naquele dia, se refere ao dia do juízo, se refere ao dia do julgamento, se refere ao dia do acerto de contas que Deus ele fará com as nações, com os povos, com os pecadores, com aqueles que negligenciaram e maltrataram o seu povo. Então essa expressão naquele dia, que se refere ao dia do juízo, o dia do Senhor, aparece 17 vezes. Tá? Aquele dia é o dia do Senhor, o dia da ira e julgamento sobre o qual os profetas falaram e escreveram, como Joel, capítulo 3, de 9 a 16, Sofonias, capítulo 1. Tá? Mateus também descreve, né, ali no capítulo 24, versículos 4 a 31. E João também fala no livro de Apocalipse. Então, é interessante nós abordarmos isso, né? E quando você ler, Richard Phillips, ele vai afirmar que os capítulos 12 e 13 formam uma só unidade, na qual aprendemos como Deus empregará seu povo para confundir as nações. Versículos de 1 a 4, dando a ele a força extraordinária, versículos 5 a 9, e levando o povo ao arrependimento, versículos 10 a 14, e finalmente purificando o seu povo do pecado, versículos de 1 a 6 do capítulo 13. Então, nós aqui iremos fazer a primeira exposição do capítulo 12, dos versículos de 1 a 9, falando do cálice de tontear. Deus fazendo de Jerusalém um cálice de tontear. E vamos aqui para a exposição dessa maravilhosa palavra, né? Desse maravilhoso capítulo. Primeiro eu vou ler os versículos de 1 a 4. Diz assim: sentença ou juízo ou peso, né? Outras traduções vai trazer peso, juízo. Eu estou usando a NAA.
sentença pronunciada, juízo pronunciado pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento ou de tontear para todos os povos vizinhos e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados, e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá, e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então você vê que todas essas cenas aqui que Zacarias descreveu nunca aconteceu na história. E aqui é uma dificuldade muito grande para aqueles que não defendem o milênio literal. Claro que eu, como pré-milenista, entendo que minha visão tem problemas. Como toda visão ou escola escatológica tem problemas. Assim como o dispensacionalismo pré-tribulacionista também tem problemas, tá? Assim como o amilenismo, assim como o pós-tribulacionismo, que é a minha posição. Eu já fui pré-tribulacionista, hoje não sou mais. Eu sou pós-tribulacionista, mesmo entendendo que a visão pós também tem problemas. Como eu falei, todas as visões têm problemas. Mas esse relato aqui nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu. Isso vai acontecer no final dos tempos. Uns entendem que irá acontecer prestes ou antes da volta de Cristo. Outros irão falar e afirmar que Zacarias está descrevendo aqui a grande tribulação, aonde o povo de Deus será protegido. E Deus julgará as nações que oprimirem o seu povo. Outros irão dizer que mesmo aqui Zacarias está falando, né, sobre Israel, sobre o reino do sul, Judá, sobre a casa de Davi. Ele, claro, ele está falando do povo da aliança. Mas quando você vai para o Novo Testamento, segundo alguns escritores, né, alguns eruditos, ele está falando da igreja, porque a igreja é a continuidade do povo do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento, a Assembleia de Deus do Antigo Testamento era Israel. Agora, no Novo Testamento, isso é expandido. Os gentios, as nações também fazem parte. Judeus e gentios formando um único povo, cujo a cabeça desse povo, a igreja, é Cristo Jesus. Então, são várias posições e eu não vou ficar aqui defendendo várias posições para não ficar complicado na sua cabeça. Mas o texto está falando, está dizendo de maneira categórica, de maneira enfática, que isso acontecerá no fim dos tempos. Deus protegendo o seu povo. Então o versículo 1 começa dizendo: sentença, peso, juízo de Deus pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. Só que esse juízo não é para punir Israel. Esse juízo não é para maltratar Israel. Esse juízo não é para levar Israel a cativeiro. Pelo contrário, esse juízo será contra os inimigos de Israel. Então, esse juízo, essa sentença, esse peso que o Senhor pronuncia. E aqui você vê Isaías falando de Deus como um juiz, falando de Deus como alguém que senta-se no trono e está com o martelo na mão para bater e dar a sentença. E ninguém pode revogar a sentença de Deus. Ninguém pode revogar aquilo que Deus determinou. Deus não é um homem. Um homem você pode matá-lo, você pode torturá-lo, você pode fazer ele voltar atrás. Deus não. Então, Zacarias começa dizendo que Deus é juiz. Então, essa ideia que muita gente tem de Deus, um Deus só de amor, Deus é love, querem ficar com o lado cor-de-rosa de Deus,
com o lado cor-de-rosa da teologia, isso não existe. Deus é amor, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é grandioso, Deus é tudo isso. Mas ele também é justiça. E alguns eruditos, teólogos falam que a justiça de Deus é o mal de Deus. A justiça de Deus é o mal de Deus, porque ele vem para punir o pecado, punir o erro, punir as injustiças. Então, Zacarias está falando que Deus aqui é um juiz. Aí, a parte B do versículo 1, ele vai falar do Deus Criador. Olha, num único versículo você tem Deus como juiz e também Deus como Criador. Olha a parte B. O Senhor que estendeu o céu. Ele formou o céu, ele formou a terra, tá? Ele formou tanto o mundo espiritual como o mundo visível, a natureza, os mares, tudo. Quem criou foi ele. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Aqui ele está fazendo menção a Gênesis. Quando Deus, ele soprou o nefesh, o fôlego de vida no homem, no primeiro homem, Adão, e ele se tornou alma vivente. Ele começou a respirar, a enxergar, a andar. Então, quem formou o espírito do homem, do ser humano, foi Deus. Então, você tem o versículo 1 do capítulo 12, Deus como juiz e Deus como criador. Então, você vê várias facetas de Deus. Deus é juiz, Deus é criador, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é majestoso, Deus é glorioso. Ele está sentado em um alto e sublime trono, porque ele é grandioso. Então você vê na Bíblia e nos profetas e nas descrições que os profetas fazem de Deus, Deus sendo tudo isso: juiz, soberano, poderoso, grandioso, gracioso, misericordioso e criador. Ele cria todas as coisas. Aí no versículo 2, ele fala desse juízo, mas não do juízo contra o seu povo, o povo de Israel, mas do juízo contra as nações que vão oprimir o povo de Israel, querer matar o povo de Israel, se reunir contra o povo de Israel, ou a nação de Israel. E Deus sai em defesa. É engraçado, queridos, que o peso bíblico sobre Israel é muito grande. Não tem como você descartar Israel. Olha que eu não sou mais pré-tribulacionista, mas o peso bíblico sobre Israel é muito grande, tá? É Deus que protege esse povo. É só você pegar a história do povo judeu. Como vocês sabem, né? No ano 70, o templo foi destruído juntamente com a cidade de Jerusalém pelo general Tito. Do ano 70 até 14 de maio de 1948, são aí, aproximadamente, Israel fora da sua terra, 1878 anos. Israel fora da sua terra. E eles conseguiram preservar a sua religião, a sua cultura, a sua língua. Foram espalhados por diversas nações, mas esse povo nunca foi destruído. Cadê as nações? Cadê os edomitas? Não existe mais. Cadê os filisteus? Não existe mais. Cadê os sírios? Os fenícios? Não existe mais. Acabaram. Mas o povo de Israel está aí. Como explicar isso? É o mistério, né? É o mistério do povo divino. Ou melhor, o mistério divino que está por trás dessas coisas, salvando o seu povo, protegendo o seu povo, dando, tá, a liberdade do seu povo e punindo as nações que vão contra o seu povo. Em 14 de maio de 1948, a ONU bate o martelo e Israel volta a ser uma nação. Para mim isso não é coincidência, tá? Isso tem a mão de Deus, isto tem o dedo de Deus. Qual nação que ficou 1878 anos fora das suas terras e depois volta a ser uma nação, volta a ser um povo, volta a se reunir, ter um estado, ter uma capital,
ter a sua economia. E hoje Israel é um país rico. E os vizinhos de Israel ali, da nação de Israel, os vizinhos, tá? São poderosos também e querem destruir Israel, mas não conseguem. A única democracia do Oriente Médio é Israel. As maiores tecnologias, como o pendrive, Israel. E outras tecnologias, vários cientistas que ganharam o Nobel de Ciência são judeus. Como explicar isso, queridos? Não tem explicação. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Aí ele fala no versículo 2: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento ou de tontear para todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. A ideia aqui do cálice, tá? Cálice na Bíblia traz a ideia de juízo, traz a ideia de condenação, traz a ideia de um tribunal. Imagine a cena, um cálice enorme, grande, imagina, um copo, um cálice enorme e várias nações à volta desse cálice. Eles vão e colocam a boca e bebem desse cálice. Aí eles se afastam, eles começam a cambalear e cambaleando, né? E começa ali a ficar tontos, né? Como eu falei, a cambalear, e em volta do cálice ou em volta do copo, eles vão lá e caem. E esse cálice aqui é Jerusalém. E por que Zacarias fala de Jerusalém? Porque Jerusalém sempre é retratada nas profecias, né, pelos profetas, como a cidade de Deus, a cidade santa, a cidade que Deus protege, a cidade que Deus guarda. No capítulo 2, nós fizemos lá a exposição, vocês viram? Quem não assistiu, assista. Ele fala que Jerusalém será uma cidade sem muros. E o muro da cidade, a proteção da cidade será o próprio Senhor. É Ele que vai proteger o povo, é Ele que vai guardar o povo, é Ele que vai estender a mão a favor do povo. Então você vê aqui as nações se aproximando para destruir Jerusalém, para destruir o povo de Deus, para destruir a santa cidade. Só que Deus, tá, vão fazer deles, tá, vai fazer, ou Deus irá fazer de Jerusalém um cálice de tontear, aonde eles irão tomar esse cálice e ficarão tontos, ficarão zonzos, cairão. Eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento, de tontear para todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Esse sítio aqui, ou esse cerco, nunca aconteceu na história. E olha que Israel foi cercado várias vezes e foi destruído. Só que aqui o povo não vai ser destruído. O povo será protegido, porque o juízo de Deus não está sendo contra o seu povo, mas em favor do seu povo, contra os povos vizinhos, contra as nações. Versículo 3. Naquele dia, que dia? O dia do juízo, o dia do acerto de contas, tá? Os últimos dias. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Olha só, as nações se juntam, tá? E a cena aqui é de um cálice. Essas nações bebem desse cálice. Esse cálice é Jerusalém. Eles ficam atordoados, cambaleiam, caem tontos, porque Deus confunde eles. E agora, Zacarias, no versículo 3, ele usa uma segunda metáfora, né, que é da pedra pesada. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada. Imagina alguém, tá, como eu, né, que não sou forte, tentar pegar uma pedra de 300 quilos. O que vai acontecer comigo? Eu serei esmagado. Alguém que pega um peso além daquilo que pode carregar, ele vai se machucar, ele será esmagado. É isso que Deus irá fazer com os inimigos. Eles serão esmagados porque eles mexerão com o povo de Deus, ou eles irão mexer com o povo de Deus. E mexendo com o povo de Deus, eles serão
esmagados. Tá? E quando você vai para o Novo Testamento, quem é o povo de Israel? Ou melhor, quem é o povo de Deus? É a igreja. E essa igreja é composta de judeus e gentios. É claro que quando você lê Romanos capítulo 11, eu estou também fazendo a exposição de Romanos, da carta aos Romanos, quando você vai para Romanos 11, Paulo fala do futuro de Israel. E Paulo fala dos versículos 25 a 32 de Romanos 11, que haverá a plenitude de Israel, ou dos judeus, aonde haverá conversões em massa. E eles serão salvos porque crerão no Messias. Eles serão salvos porque o Messias estará com eles. Eles serão salvos por intermédio de Cristo Jesus. Eles não serão salvos porque são judeus, são descendência de Abraão, mas eles serão salvos porque irão reconhecer Cristo Jesus como Messias, como seu Senhor. Então eles serão salvos como nação. Muitos judeus serão salvos por meio de Cristo. Talvez aqui o capítulo 12 está retratando essa cena. Deus protegendo o povo, Deus salvando o povo, Deus trazendo salvação debaixo de suas asas para o povo, porque o povo reconhecerá o Messias como Deus. Então, no versículo 2, você tem um cálice. Jerusalém como cálice. E no versículo 3, você tem Jerusalém agora como uma pedra pesada para todos os povos, as nações que irão tentar destruí-la. Todos os que tentarem erguê-la, essa pedra pesada que é Jerusalém, ficarão gravemente feridos. E todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Contra ela quem? Jerusalém. Muitos entendem esse texto aqui sendo a famosa batalha do Armagedon, que está lá descrita no capítulo 16 de Apocalipse, aonde as nações irão se reunir contra Israel para matar Israel, para varrer Israel do mapa. Só que Deus vem ao encontro do seu povo. Deus vem ao encontro e mata os inimigos e fere gravemente os inimigos, não deixando o seu povo a mercê, não deixando o seu povo morrer, não deixando o seu povo sucumbir. Então você tem aqui duas imagens. Você tem o cálice de tontear e você tem a pedra pesada. Aí no versículo 4, naquele dia, né? Que dia? O dia do acerto de contas, o dia do juízo, o dia que Deus irá julgar essas nações. Diz o Senhor: farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Claro que a imagem aqui é de uma batalha militar, é de uma batalha sangrenta. Zacarias está vendo, na sua visão, Deus está dando para ele o que irá acontecer, tá, nos últimos dias. E por que ele vê cavalo aqui? Claro, ele está vendo coisas que se referem aos seus dias. Todas as vezes que os profetas falam de guerra, de juízo, e ele vai ou eles vão retratar uma cena de batalha, ele cita cavalos. E esses cavalos aqui, que saem para a guerra contra a nação de Israel, tá? Eles serão, olha só, naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados. E cavalo espantado, né, um bicho espantado, ele sai correndo para qualquer lado, ele derruba o cavaleiro, tá? Então os cavalos ficarão espantados e os seus cavaleiros ficarão loucos, né? Ficarão desorientados, ficarão confundidos. Aí a parte B do versículo 4, mas Deus mantém os olhos abertos sobre a casa de Judá. E essa expressão, manter os olhos abertos, é a proteção de Deus. Deus protegendo o seu povo. Deus está dizendo, ó, eu estou de olho. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou guardando vocês. Eu estou protegendo vocês. Eu estou com a minha mão estendida, com graça, com amor. Então você vê aqui Deus se preocupando com o povo. Deus guardando o povo. Deus protegendo o povo. Deus agindo com graça com o povo. Imagina, né,
o alento que trouxe para os leitores de Zacarias e para nós também, que nós somos o povo de Deus. Nós somos também descendentes de Abraão pela fé, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então, você vê que nos últimos dias os inimigos ficarão espantados, ficarão loucos, tá? E Deus protege, mantendo seus olhos sobre nós, sobre o seu povo, fazendo com que os cavalos dos povos, das nações, fiquem cegos. Essa é a primeira parte, os versículos de 1 a 4, que eu resumi bem aqui para vocês compreenderem. Então, o que fala aqui? Aquele que mexe, ou aqueles que mexem com o povo de Deus, serão destruídos. Deus faz do seu povo, tá, de Jerusalém, a cidade santa, um cálice de tontear, e quem tomar desse cálice ficará bêbado, né, irá cambalear e irá cair. E Deus também faz do seu povo, da sua cidade, da sua santa cidade, uma pedra pesada. E quem tentar segurá-la irá cair, irá se ferir, irá se arrebentar. E no versículo 4, Deus faz com que os exércitos inimigos, tá? E juntamente com seus cavaleiros, os cavalos ficarão espantados e os cavaleiros loucos. Mas Deus mantém os olhos abertos sobre o povo, o seu povo, e fará com que todos os cavalos dos povos, das nações, fiquem cegos. Então você vê aqui a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre mim, sobre você, sobre o povo de Deus. E agora, os versículos 5 a 9, nós temos aqui a segunda parte. Nós temos aqui a segunda parte, tá? Aonde você irá perceber aqui, nos versículos 5 a 9, a onipotente supremacia divina, demonstrada no fortalecimento do seu povo. Deus torna forte o seu povo, tá? Fraco. Deus torna forte o seu povo fraco e torna os fracos inimigos fortes. Olha só, nas palavras de Feinberg, Deus tem duas maneiras de promover a vitória. De um lado, ele supera os inimigos e priva-os de sua força. De outro, ele oferece e fortifica o seu povo para resistir aos inimigos e conquistá-los. Fica claro e evidente aqui, tá, que a fonte da força e da vitória para ajudar o povo de Deus e para a igreja, tá, e para a igreja é o Senhor dos Exércitos. Lutero escreveu uma coisa interessante, tá? Quando ele escreveu aquele hino famoso, maravilhoso, né? Castelo forte é o nosso Deus, tá? E nós temos aqui alguns pontos a destacar dos versículos 5 a 9, que é a segunda parte da exposição. Alguns pontos. Primeiro ponto, o povo de Deus é fortalecido com o próprio poder de Deus. O povo de Deus é fortalecido com o próprio poder de Deus. O versículo 5, que diz assim, ó: então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Olha só, o povo de Deus, queridos, enfrenta os adversários, não com a sua própria força, né, mas com a força de Deus. Mas com a força ou a presença do Onipotente. É o braço estendido do Senhor que dá vitória ao seu povo. A igreja, o povo de Deus, não vence os inimigos na força do braço da carne, mas na força do Onipotente de Deus. Tá? Então você vê aqui no versículo 5 que o primeiro ponto é que o povo de Deus é fortalecido com o próprio poder de Deus, conforme aqui nós já lemos. Segundo ponto a ser destacado: o povo de Deus imporá vitória completa aos seus inimigos. Por quê? Porque é Deus que dá vitória ao seu povo. É Deus que protege o seu povo. Versículo 6 que diz assim: naquele dia, que dia? O dia do juízo, o dia final, o dia do acerto de contas. Porém o chefe de Judá como um braseiro ardente,
debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Olha só. Então, o segundo ponto é que Deus imporá a vitória completa aos seus inimigos. Então, o povo de Deus não perde, o povo de Deus sai vencedor. Essas duas figuras seguem as figuras descritas anteriormente, os versículos 2 e 3. O versículo 2, Jerusalém, o povo de Deus, sendo um cálice de tontear. E o versículo 3, uma pedra pesada, que quem segurar essa pedra será ferido ou gravemente ferido. Agora os líderes do povo de Deus são comparados a um braseiro ardente debaixo da lenha. E há uma tocha de fogo entre a palha. Assim como o braseiro queima a lenha e a tocha de fogo devora a palha, os inimigos de Deus serão devorados e a cidade de Jerusalém ficará em paz como lar seguro para o povo de Deus. Richard Phillips, aplicando essa passagem, ele comenta: é disso que a igreja precisa, de pastores ardentes que tenham firmeza diante do mundo e coloquem sua dependência em Deus, propagando sua palavra como fogo. Essa foi a postura de Martinho Lutero, diz Phillips, na Dieta de Worms, em 1521, e de Nicholas Ridley e Hugh Latimer, na Inglaterra, no período da perseguição da rainha Maria Tudor. Eles suportaram, eles bateram de frente. Então, naquele dia, tá? No dia do assento de contas, né? Na grande tribulação, ou antes da grande tribulação, né? Que Deus estará protegendo o seu povo, tá? Deus imporá vitória completa aos seus inimigos. O povo de Deus sairá vencedor. O povo de Deus sairá com a bandeira da vitória. Com a bandeira da vitória. E se Deus nos deu nas nossas mãos a bandeira da vitória, vamos empunhá-la. Vamos empunhá-la. É a segunda coisa que nós destacamos aqui. A terceira coisa, é o terceiro ponto. Deus salvará o seu povo em todos os lugares. Versículo 7, que diz assim: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, falando aqui do Reino do Sul, né? Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Então, terceiro ponto, Deus salvará o seu povo em todos os lugares. Deus começa a salvar seu povo do interior para a cidade de Jerusalém. Aqueles que se sentiam menos protegidos eram alcançados do leste a oeste, de norte a sul. Primeiro pelo livramento divino, tá? E Faber, ele corrobora essa ideia dizendo que a fim de que todos reconheçam que o livramento é do Senhor, ele intervém primeiro a favor das tendas de Judá. As tendas de Judá contrastam com a capital bem fortificada. Os distritos distantes do país que estariam mais expostos a ataques e assim mais desamparados serão libertos primeiro. Então, o mais fraco será protegido. Os lugares mais fracos também serão protegidos. Deus protegerá o seu povo em todos os lugares. Deus salvará o seu povo em todos os lugares. Esse é o terceiro ponto, mostrando a proteção divina. Deus como protetor. Deus como aquele que sai em defesa do seu povo. Quarto ponto. Deus fortalecerá o seu povo fraco com força irresistível. Deus fortalecerá o seu povo fraco com força irresistível. Versículo 8 que diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, não da capital, né? E o mais fraco dentre eles. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus,
como anjo do Senhor diante deles. Você sabe que quando você vai para o Novo Testamento, que você tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Quem é o descendente de Davi? Quem é o descendente do trono de Davi? Cristo Jesus. Cristo Jesus está sentado no trono de Davi. Pedro que fala isso não sou eu, quem fala isso é Pedro. Que ele, quando ele ressuscitou dos mortos e foi assunto aos céus, ele assentou-se à direita de Deus. E lá ele está intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote, como nosso juiz, como nosso advogado, como nosso mediador. É ele. Então, quem irá nos proteger de tudo isso? Quem irá nos proteger dos inimigos? Quem irá nos guardar? Não é uma nação poderosa. Não são aliados poderosos. É o próprio Deus. É Cristo Jesus nos guardando, o descendente de Davi. Os habitantes de Jerusalém se tornarão guerreiros poderosos. Olha só, nas mãos do Senhor. Até o mais débil, o mais fraco entre o seu povo será capaz de realizar proezas de fé em seu nome, como aquelas demonstradas na vida de Davi, o grande guerreiro de Israel, invencível nas batalhas. E a casa de Davi triunfará de tal forma contra os seus inimigos, que eles serão como o próprio anjo do Senhor, que dizimou num só dia 185 mil soldados assírios. Olha só, Deus dando força ao seu povo. Então é o quarto ponto. Deus fortalecerá o seu povo fraco com força irresistível. Quinto e último ponto. Deus dá cabo de todos os inimigos do seu povo. Deus dá cabo de todos os inimigos do seu povo, eliminando. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que viverem ou que vierem contra Jerusalém. De acordo com J.G. Baldwin, à luz desse versículo, subtende-se um conflito mundial. E a vitória final de Jerusalém é certa, seja literal ou seja figurada. E muitos eruditos entendem que aqui está falando da grande tribulação, e faz sentido. Aonde o mundo se reúne contra o povo de Deus. Aonde o mundo vai contra a igreja. Porque apesar de Zacarias estar falando de Israel, e de fato, mas no Novo Testamento, o povo de Deus não é Israel. Só a nação de Israel, os descendentes físicos de Israel, de Abraão. Mas aqui o povo de Deus se refere a judeus e gentios, no Novo Testamento, né? Judeus e gentios, formando a igreja, o povo de Deus, que passará a grande tribulação. Tá? A igreja não será arrebatada antes. Essa é a minha posição. Você pode ter uma posição diferente de mim. Tranquilo, não tem problema. O importante é que Cristo vai voltar. O importante é que os mortos serão ressuscitados. O importante é as doutrinas fundamentais, não secundárias. Nas secundárias, nós discordamos. Nas primordiais e nas principais, nós não discordamos, porque todos nós cremos que Cristo vai voltar. E Deus protegerá o seu povo aonde? Na grande tribulação. E no final, o povo será protegido das nações, dos inimigos, do anticristo, aonde Deus vai vir e vai matar todo mundo, aniquilar todo mundo, eliminar todo mundo. Essa cena que ele está vendo aqui no versículo 9, que é o quinto ponto, que Zacarias está vendo. Deus dá cabo de todos os inimigos do seu povo. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que viverem contra Jerusalém. Aqui não está falando de sentido figurado. Aqui é literal. Literal. E subtende-se, como diz J.G. Baldwin, e eu concordo, um conflito mundial. A vitória do povo de Deus vem do próprio Senhor. É Ele quem adestra nossas mãos para a batalha. É Ele quem triunfa sobre os nossos inimigos e nos dá vitória. Então, o que nós aprendemos aqui, nesses versículos de 1 a 9? Primeiro, que Deus é o juiz.
de todas as nações. Ele que julga com a reta justiça. Segundo, ele é o Criador de todas as coisas. Criou o céu, a terra e formou o espírito do homem. Terceiro, é ele que protege o seu povo, guarda o seu povo com graça, com misericórdia, com as suas mãos estendidas. Tá? E ele irá fazer dos seus inimigos, tá? Palha, irão ser queimados. Ele irá fazer dos inimigos que tentarem lutar contra o povo de Deus uma pedra pesada. Deus fará de Jerusalém, a cidade santa, uma pedra pesada. E quem segurar essa pedra irá se arrebentar. Versículo 3. E ele também irá fazer de Jerusalém, a cidade santa, um cálice de atordoamento. Atordoamento. Né? Um cálice de atordoamento. O cálice de tontear. E quem beber desse cálice ficarão zonzos, ou ficará zonzo, ficará desorientado, irá cambalear e irá cair, porque ninguém pode vencer o povo de Deus. Essa é a mensagem da primeira exposição do capítulo 12 de Zacarias. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.